Os duendes estão fugindo do ataque de Sangol e seus lacaios depois de serem mortos. Sangol sobe para o nível 6. Desta vez, ele escolhe uma carta de aumento de força garantido, que aumenta sua força em 3. Sangol vai até onde Jizou acabou de matar 9 duendes. Ele pede a Anjo para organizar os punhais e diz aos seus companheiros que agora vão caçar orcs, pois eles oferecem mais experiência, pontos e melhores recompensas. Começam a encontrar pistas sobre os orcs, mas, em vez disso, encontram alguns veículos militares com cadáveres de soldados por toda parte. Parece que os soldados tentaram se defender usando suas pás de campo. Há um soldado sobrevivente, porém confuso sobre os esqueletos. Na festa de Sangol, alguém esclarece as dúvidas do soldado sobre os lacaios. O soldado conta ao sargento Kim sobre a festa de Sangol. O sargento Kim está em uma situação difícil, com a perna ferida e incapaz de sair de seu veículo. Ele revela que foi esfaqueado por um pequeno goblin, mas de alguma forma conseguiu derrotá-lo. Sangol pergunta por que os militares estão usando pás em vez de armas. O sargento Kim responde que as armas não estão mais funcionando, o que explica o mau estado dos militares. Anjo pergunta a Sangol se pode dar uma poção de cura ao sargento, mas Sangol acredita que dar coisas de graça não é uma boa escolha. O sargento Kim oferece informações em troca da poção. Fala-se dos lobos, que eram tão grandes quanto touros, e de esquadrões inteiros de militares que foram dizimados por eles. O sargento Kim também menciona a existência de 2 códigos QR azuis. Um dos códigos QR está na estação de ônibus e o outro está no centro de transferência do metrô. Se um jogador escanear os códigos QR, será instalado um aplicativo em seus celulares. Todas as outras formas de comunicação estão indisponíveis, e esse aplicativo é a única maneira de se comunicar com outros sobreviventes. Sangol entrega a poção de cura ao sargento Kim, que informa que voltará a se juntar à unidade principal e pode levá-los junto. No entanto, ele avisa que aqueles que pensam dessa forma não estarão seguros com eles. Então, Kim lhes dá um último aviso. Como presente de despedida, menciona-se a presença de dragões que seguem os veículos em movimento. O sargento Kim e o soldado ficam mais assustados, mas agradecem a Sangol por essa informação crucial. Os 2 grupos se separam. Sangol e seu grupo chegam à estação de ônibus e escaneiam o código QR, que instala o aplicativo em seus celulares. Alguém clica no anúncio oficial e lê que o jogo foi oficialmente lançado hoje na primeira rodada de seleção de classes. Um total de 2.967.821 pessoas foram escolhidas como jogadores e há 1.341.122 jogadores ainda vivos. A segunda rodada de seleção de classes ocorrerá em 3 dias, e o autor desta mensagem aguarda com expectativa o desempenho das humanidades na próxima seleção de classes. Seung-woo abre o quadro de mensagens, mas não há nenhuma mensagem ainda, porque custa 1000 de ouro para fazer uma mensagem e ele só tem 100 de ouro. No entanto, quando eles estão prestes a comentar sobre isso, uma mensagem aparece de repente. Parece que alguns jogadores atingiram o nível 8 e estão atualmente construindo zonas seguras em cada complexo de apartamentos na cidade de Vasionga. Cada apartamento está perto da casa de Ho. Sangol acredita que eles devem ir até lá. No entanto, ele está um pouco cético porque eles ainda estão no nível 6, enquanto outros já alcançaram o nível 8. Depois que Sangol e seus amigos começam a se dirigir para os apartamentos, alguém apaga a mensagem anterior e uma nova mensagem aparece, dizendo que a mensagem anterior era apenas um engano e pedindo aos leitores para ignorá-la. Por um breve momento, vemos uma visão rápida do autor da postagem, e ele parece ter dentes longos, como um vampiro na cidade. Enquanto isso, um pai está tentando proteger sua filha dos duendes. Ele pede ajuda usando um taco de beisebol, mas não há ninguém por perto para ajudá-los. Os goblins estão prestes a atacar o pai e a filha, quando uma faca voadora atinge a cabeça de um goblin por trás. Afinal, são os lacaios de Seung-woo, que facilmente acabam com os duendes. Seung-woo diz que os levará em segurança para casa, mas o pai responde que sua casa está próxima e que eles saíram apenas para procurar comida. Sangol compartilha um pouco de sua comida com os sobreviventes. Restam 2 duendes que correm para a cave,
Que é uma masmorra? Hanzo pergunta a Sangou se devem perseguir os duendes dentro da masmorra. No entanto, o pai adverte que não devem descer a cave. Ele menciona que um amigo costumava gerenciar um bar de karaokê lá embaixo e ouviu dizer que há algo mais aterrorizante do que as bestas verdes espreitando lá embaixo. Sangou agradece pelo aviso e eles entram no santuário do Ancião do Lodo. Dentro do santuário, encontram algumas gosmas e cada uma delas rende 140 de ouro quando derrotada. Essas gosmas são corrosivas e dissolvem metal, mas não conseguem derreter ossos, o que torna os lacaios de Sangou seus predadores naturais. De repente, o chefe ancião do lodo aparece atrás deles e esmaga facilmente um dos esqueletos de orc de Sangou. Sangou perfura o chefe do lodo com uma lança básica feita de osso. Seungvo não pode invocar esqueletos porque só há ossos ao redor deles, mas ele consegue criar armas básicas de osso usando esses esqueletos. Jizou lança um esqueleto em direção ao chefe e Sangou cria mais 2 lanças de osso com esse esqueleto, perfurando o chefe do lodo. O chefe do lodo tenta atacar Sangou, mas um esqueleto de orc fica preso em seu caminho e Hanzo puxa de volta consigo. O monstro de lodo cometeu um grande erro. O saco. O esqueleto de orc que transportava tinha muitos ossos. Sungvo usa suas habilidades para fazer muitas lanças de ossos, que perfuram o chefe, e seus lacaios começam a cortar o lodo em pedaços para que ele não possa se regenerar. Faz o último ataque ao chefe. Eles recebem 2.255 de ouro por derrotar o chefe Slime. O muco é um ácido extremamente forte. Sangou ordena aos seus lacaios que recolham o muco em garrafas vazias. Alguns também receberão uma pontuação de limo ancião. Ele é coberto por uma casca grossa. Seu interior é composto por um ácido concentrado e forte, capaz de dissolver qualquer coisa. É especialmente útil para dissolver ou fundir objetos. Entretanto, Onjo diz a Sangou para verificar um novo comentário. Parece que a situação no posto se tornou mais caótica. Qualquer pessoa que chegue aos apartamentos da Era tem seus comentários apagados. Ano é um idiota, mas também sabe que algo estranho está acontecendo em cada um dos apartamentos, e Sangou tem uma ideia do que realmente está acontecendo lá. Durante a noite, alguns bandidos estão discutindo seu plano sinistro para matar outros jogadores. Se matarem um humano normal, recebem 500 de ouro, e se matarem um jogador, recebem 1.0000632.00 vezes o ouro de acordo com o nível do jogador. Dentro do carro, um bandido corpulento pergunta ao seu chefe careca a identidade do seu verdadeiro chefe. O careca está assustado. Diz ao seu camarada que o assassino em série, Professor Red, é o seu patrão. O Professor Red poupou-lhe a vida porque queria que o careca trabalhasse para ele, e o careca sente que algo está a mudar dentro dele. Entretanto, de volta ao calabouço de lodo, Sangou pergunta a Ano se ele pode matar uma pessoa porque, a partir de agora, as coisas estão prestes a ficar mais caóticas. O bandido careca lembra-se do seu passado, onde se transformou completamente num lacaio de um senhor dos vampiros depois de ter sido mordido por ele. Ele era um vampiro de baixo escalão. Matava e bebia o sangue dos seus próprios capangas. O professor Ruivo ficou muito contente depois de ter testemunhado isso. No presente, um capanga do vampiro careca bate à porta do carro. Seu capanga informa que acabaram de receber uma confirmação de que sua nova presa chegou. De acordo com os comentários, são 3 e estão esperando no parque. Começam a dirigir-se para a festa de Sangou no seu carro. O vampiro careca diz ao seu lacaio que é a sua 17ª presa. O apartamento é bastante grande e complexo. É por isso que é fácil atrair pessoas para lá. Os moradores do apartamento ficam calados, dizendo que não tem nada a ver com isso. Mas, quando a presa se esgota, o alvo são os moradores do apartamento. Avistam 3 alvos e o vampiro careca ordena ao seu lacaio que os atropele. Esses 3 alvos eram, na verdade, esqueletos de ossos disfarçados. Sangou transforma-os em armas de lança de osso que perfuram o carro. Sangou dá um murro na janela e arrasta o vampiro careca para o exterior. O vampiro careca tenta imitar Sangou e Sangou dá-lhe um pontapé no queixo.
Sangol pergunta-lhe sobre o número de pessoas que tem lá em cima. O vampiro careca transforma-se num vampiro completo e tenta matar Sangol, mas acerta, cortando-lhe uma das mãos. O lacaio do vampiro careca fica assustado. Depois de observar, Sangol pergunta ao lacaio sobre o número de pessoas, e ele diz a Sangol que há 8 pessoas lá em cima. Ele estava prestes a revelar mais informações, mas o vampiro careca decapita-o. Ano e Jizou ficam enojados depois de verem o vampiro careca matar o seu próprio aliado. Os ossos do pulso do vampiro careca estão a transformar-se numa lâmina pontiaguda. Ele começa a beber sangue da cabeça do seu lacaio. Acontece que ele se curou depois de beber sangue, e os seus atributos também aumentaram. Originalmente, era um ninja de 3 estrelas, mas tornou-se um vampiro de baixa categoria depois de o professor Red lhe ter mordido o pescoço. Quando alguém se torna vampiro, fica preso no nível 1, mas isso não é um grande obstáculo porque, se matar humanos em vez de monstros, pode absorver os seus atributos bebendo seu sangue. O vampiro careca ativa o modo Berserk, que aumenta temporariamente todos os seus atributos em 20%. Mas há uma grande penalização do modo Berserk que ocorre depois de sair do modo Berserk. Reduz os seus atributos em 50% durante 10 horas. Sangol acha que esta classe de vampiro é ainda mais horrível do que a sua classe de necromante. Sangol diz a Arro e Jizou para ficarem atrás dele. Também ordena aos seus lacaios que ataquem o vampiro, mas este é bastante rápido e consegue esquivar-se facilmente aos ataques dos esqueletos. Ele vai diretamente para Sangol, mas Sangol bloqueia o ataque com o seu escudo. Jizou o ataca com as suas espadas, mas o vampiro careca esquiva-se facilmente, e os dois começam a trocar golpes. Anzo atira punhais, mas o vampiro bloqueia-os. Ano continua a atirar punhais como uma pistola Gatling, o que irrita o vampiro. Ele avança em direção a Anro, mas Rigo consegue desviar o seu ataque. Ele tenta cortar o pescoço do vampiro, mas o vampiro consegue se esquivar. O vampiro vem por trás com o seu escudo, mas o vampiro destrói o seu escudo com um ataque de corte. Os dois começam a trocar golpes, e, nesta altura, o vampiro está bastante confiante. Deacon tenta atacá-lo sorrateiramente por trás com uma espada em chamas, mas o vampiro é demasiado rápido e consegue esquivar-se. Higuchi estava na retaguarda de Jizou e saltou para o vampiro, conseguindo cortar-lhe novamente o braço. Sungvoo ordena ao seu servo que ataque o vampiro, mas o seu apoio chega a tempo. Os bandidos também ficam com medo depois de verem a verdadeira forma do seu chefe. O seu braço está a regenerar-se, mas Jizou corta novamente. Um arco Celton tenta atacar o vampiro, mas este esmaga-o, e descobre-se que o esqueleto do Oco era apenas um isco. Sangol espeta sua espada no esqueleto do Orc, que perfura o pescoço do vampiro, e Seungvoo acaba por lhe cortar a cabeça. O grupo de Sangol recebe 1000 de ouro por matar um jogador de nível 1. Agora Seungvoo sabe exatamente o que se estava a passar nos apartamentos. Eles estavam a matar outros jogadores pelo seu ouro e experiência. Vampiros. Lackey é cercado pelos lacaios de Sangol. Seungvoo diz-lhes para largarem as armas ou mata-os a todos. Os bandidos têm medo e largam as armas. Contam a Seungvoo sobre o seu verdadeiro chefe, mas também têm informações limitadas sobre ele. E esta foi a primeira vez que viram a verdadeira forma do seu chefe careca. Então ele percebe que o verdadeiro chefe tem uma classe de 5 ou mais estrelas porque ele pode transformar outros jogadores em monstros. Seungvoo pergunta aos rufias quantas pessoas mataram, e um deles diz-lhes que mataram 21 ou 22 pessoas. Seungvoo fica furioso e ordena aos seus lacaios que os matem a todos. Recebem um total de 5.000 moedas de ouro por os terem morto a todos. Até Arro e Jisoo ficam surpreendidos depois de verem isso. Mas Seungvoo diz-lhes que se não os matarem agora, eles começarão a matar outras pessoas inocentes. Ano e Jisoo concordam com a decisão de Sangol. Na manhã seguinte, alguém publicou que as pessoas do apartamento H eram assassinas, e ele escapou por pouco com vida. Ele estava a observá-los de longe, mas outro jogador acabou com todos eles com os seus esqueletos. O sargento Kim fica feliz depois de ler isto, porque sabe que deve ser Seungvoo.
O sargento Kim publica alguns comentários de apreço sobre a festa de Sangol, e outros estudantes que Seung-woo ajudou na escola também publicam coisas boas sobre Seung-woo, mas ninguém sabe o seu verdadeiro nome. No edifício destruído, vemos um vislumbre de uma figura misteriosa que ficou feliz depois de ler os comentários e dirige-se para um local desconhecido, o Hotel Hot, sobre um novo post de um tipo chamado Procurador. Alguém postou que se as pessoas quiserem postar algo e não tiverem ouro, podem comentar abaixo deste post e ajudarem-se mutuamente. Também forneceu outras informações de menor importância, como a forma como podem usar esta definição para mudar as suas alcunhas. A maioria dos comentários é sobre familiares desaparecidos ou informações úteis sobre sinergias e lobos, que podem saltar 2 andares de altura. A festa de Seung-woo chega à casa de Anzo, e Anzo espera que seus pais ainda estejam vivos. Dentro do edifício, há alguns orcs mortos nas escadas. Otto reza pela segurança dos seus pais depois de chegar ao quarto 202. Aneu chama desesperadamente pela sua mãe, e os seus pais correm para ver o seu filho. Acontece que os pais não escolheram um cartão de turma. Ana estava cética em relação ao pai, porque ele costumava jogar jogos de cartas a toda hora. Sangol pergunta-lhes como conseguiram deter os orcs. Acontece que aqueles orcs fugiram depois de o pai de Arrow ter usado pesticida em spray neles. Toda a gente fica chocada depois de ouvir isso quando acabam de comer. A mãe de Ana agradece a Jesus e a Seung-woo por lhes terem trazido seu filho bom para nada. Ela também preparou um chá verde para eles. Anzo conta à sua mãe as coisas fantásticas que fez para ajudar a sua festa, mas ela pede ao filho para se calar. Depois de verem as luzes do lado de fora, alguns motoqueiros dão um sorriso sombrio. Entretanto, dentro do edifício, Jisoo está feliz depois de tomar um duche e agradece à mãe de Ana pelo pijama. Seung-woo e Anzo estão a tomar banho juntamente com Rigo Seung, que está feliz por ver os pais de Anho vivos. Ele pensa que o pai de Ana teve muita sorte. Usou pesticidas contra orcs, cuja maior força é o olfato. Seung-woo sabe que Anho deve estar muito feliz por ter encontrado seus pais. Seung-woo diz-lhes que este não é um lugar seguro para ficar. Os orcs, que vieram antes, eram apenas meros batedores, e isto vai transformar-se numa guerra total se o grupo principal chegar. Mas o principal problema é que eles não sabem para onde ir em seguida. Acontece que o procurador voltou a fazer um post. Diz aos sobreviventes que um dos seus amigos é um pioneiro de 3 estrelas e que criaram uma pequena área segura dentro da estação de Yendondeungpo, onde os monstros não podem entrar. Mas os sobreviventes precisam de fornecer ouro ou rações, porque as habilidades dos pioneiros consomem muitos recursos para serem mantidas. Sangol está cético, mas sabe que o procurador disse não pode ser verdade, porque o mundo se tornou um jogo. Mas eles não podem levar os pais de Anzo para lá porque é muito longe. Muito longe da sua localização. Há outro comentário de um tipo chamado chefe de seção Geu, que afirma ser um pioneiro de 3 estrelas, mas só pode deixar entrar outros se lhe derem renda. Este tipo está na fortaleza de Vasiongan, que fica a 20 minutos de distância. Se viajarem de autocarro e o grupo de Seung-woo decidir ir para lá na manhã seguinte, começam a dirigir-se para a fortaleza de Vasiongan, juntamente com os pais de Anho. O pai de Ana informa-os sobre um delinquente que rouba recursos a outros sobreviventes. Por isso, ele estava um pouco preocupado com estes delinquentes de terceira categoria que andam à solta. Em breve, alguns delinquentes chegam ao local de bicicleta. Uma rapariga delinquente convencida dirige-se a eles como Jesus e diz-lhes para entregarem os seus recursos e ouro, o que irrita Seung-woo. Seung-woo está prestes a dar ordens aos seus lacaios, que estão escondidos no edifício atrás dele. Mas, de repente, ouvem um som e todos os delinquentes fogem. Em breve, chega uma matilha de lobos gigantes, mas não estão a atacar o grupo de Sangol sem pensar. O grupo de Sangol está em desvantagem. Por isso, ele diz aos seus companheiros para se afastarem lentamente. Depois de entrar no edifício, um dos lobos tenta atacá-los. Mas Sangol usa o seu cérebro e atira uma garrafa cheia de lodo à cara do lobo. Os seus lacaios começam a atirar-lhe lanças de osso e o lobo morre.
O segundo lobo tenta fugir, mas um dos lacaios de Sangwoo tenta impedi-lo. O lobo morde os lacaios. Mas era uma armadilha, e a boca do lobo enche-se de líquido viscoso. Riley salta em direção ao lobo exausto e acaba com ele com um só golpe. O último lobo fica com medo depois de ver isso, mas ele logo é perfurado por lanças. Recebem 240 de ouro por lobo que mataram, e o nível de Sangwoo subiu para 7. Ji So-eun está um pouco preocupada porque acha que eles estão a tornar-se um fardo para Seung-woo, mas ele diz-lhe que eles são bastante úteis. Mas está cético quanto ao crescimento de Ana. Seung-woo tenta ressuscitar o lobo, mas o seu nível é bastante baixo para o fazer. Na manhã seguinte, um helicóptero está a ser seguido. Seung-woo sugere que façam uma pausa por agora e que se vão embora assim que os Viver se forem embora. A noite cai e os Viver ainda estão a dormir nos telhados. De repente, aparece uma mensagem que lhes diz que devem escolher um cartão de classe que os ajudará a sobreviver neste apocalipse. Anzo diz aos seus pais para escolherem o cartão com mais estrelas. Desta vez, começa uma contagem decrescente de 15 segundos e os cartões aparecem à frente deles. Esses mesmos cartões também são apresentados a outros sobreviventes e desaparecem depois que alguém os escolhe. Anzo está a dar o seu melhor para encontrar um cartão com o maior número de estrelas. Mas Sangwoo acha que escolher simplesmente o cartão com mais estrelas não é uma boa opção. Ele deve escolher um cartão que combine bem com a sua classe de necromante. Seung-woo escolhe um cartão de ligação da Arcmagia de 3 estrelas e combina-o com as novas habilidades de Grantown da sua classe de necromante. Ele tem uma habilidade chamada Aura da Morte, que dá buffs aos seus lacaios e debuffs aos seus inimigos. Anzo estava a tentar escolher um cartão de 4 estrelas, mas outra pessoa escolheu-o antes dele e ele bateu acidentalmente num cartão de sacerdote de 1 estrela. Ele ganhou uma nova habilidade que o protege dos seus inimigos durante 10 segundos depois de matar um inimigo. O pai de Anzo escolheu um cartão de pioneiro de 3 estrelas e agora pode criar zonas de segurança. Seung-woo está muito contente porque agora já não precisam de ir à fortaleza de Vasionga.